O milionário perde tudo em 10 segundos ao ignorar o mendigo negro que poderia salvar. Foi um piscar de olhos. 10 segundos que mudaram tudo dentro daquele arranha-céu gigante, no coração da cidade que nunca dorme. Luzes oscilando, alarmes berrando, e funcionários correndo pelo corredor reluzente, com rostos pálidos, suados e desesperados. Era a maior ameaça cibernética que a Tecnovar já tinha enfrentado. Uma bomba prestes a explodir e destruir centenas de empregos, inclusive o do pai de Marcos Oliveira. Roberto, sujeito sério e calmo, chefe de segurança da empresa, até tentou alertar o tal CEO arrogante, João Ribeiro, mas foi tudo em vão. João, com um olhar frio e arrogância escancarada, mandou Roberto calar a boca, dizendo que aquele problema não passava de coisa pequena. Pouco sabia ele que debaixo da superfície daquela crise invisível havia um desastre completo, e logo a tecnologia que sustentava o império de valores bilionários da Tecnovar poderia simplesmente. Um guri que não se encaixava naquele padrão branco e cheio de privilégios. O preconceito mordia seu peito todo dia, sem falar na demissão do pai, que foi uma facada cruel e sem explicação. Naquela noite, entre os suspiros abafados da mãe e o silêncio pesado da casa, Marcos teve uma ideia. Vasculhou cada linha de código que tinha no notebook antigo e descobriu uma brecha, uma falha que ninguém mais enxergava. Essa vulnerabilidade podia ser a única salvação de toda a empresa. Mas claro, ninguém acreditaria em um menino. É coisa de criança, disseram rindo com desdém quando ele tentou apresentar o plano. Foi então que uma coragem inesperada brotou dentro dele. Criou uma identidade anônima, a de consultor júnior, e mandou um relatório detalhado para o conselho da Tecnovar. No escritório, tudo parou quando aquele documento misterioso reverteu a crise na empresa. Como? Ninguém sabia. Na reunião tensa e gelada do conselho, entre olhares trocados e vozes baixas, Marcos entrou no holograma, encarando o próprio João Ribeiro. A revelação foi um choque. O garoto por trás do relatório era ele mesmo. Começou a expor as demandas e soluções com uma inteligência que derrubava aquele CEO arrogante. Mas o clima mudou rápido. Logo após, sussurros se transformaram em gritos silenciosos quando um segredo sujo surgiu. Uma mancha antiga conectando Roberto a uma injustiça corporativa que arrastava milhares e ameaçava desequilibrar tudo. Enquanto tentava manter o foco, Marcos sentiu uma presença. Lá fora, na rua, um mendigo negro, de olhar firme e enigmático, observava tudo. Sempre esteve por perto, invisível aos olhos apressados, mas ali, naquele instante sombrio, parecia saber mais do que qualquer um. Algo que poderia virar a mesa de uma vez por todas. Marcos olhou para ele. Um estranho que sempre ignorou naquele mundo tão cheio de certezas falsas. Será que esse homem carregava a chave para mudar seu destino? A dúvida cresceu no peito, quase uma chama incandescente. E agora, o que ele vai fazer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcos sentiu o peso do mundo nas costas enquanto encarava o holograma de João Ribeiro. O silêncio na sala era tão opressivo que parecia ter vida própria. Ele respirou fundo, a determinação pulsando em suas veias. Mas algo não estava certo. O murmúrio distante dos funcionários parecia carregado de tensão,
e o mendigo na rua. Ele sentiu como se aqueles olhos o seguissem, como se esperassem algo de importante. Enquanto Marcos falava, delineando os pontos do seu relatório, um som estrondoso ecoou pelos corredores. Um alarme alto cortou o ar, e as luzes começaram a piscar. O pânico se instalou como uma tempestade, e no instante seguinte, uma porta se abriu com um estrondo, revelando Roberto, o chefe de segurança, com a expressão aterrorizada. Ele está aqui. O vírus está se espalhando. Roberto gritou, a voz embargada. O rosto de João perdeu a cor, e os murmúrios se tornaram gritos. Carlos, um dos conselheiros, tentou manter a calma. O que você quer dizer com isso? Como isso é possível? Marcos, perdido entre os gritos e boatos, viu que o mendigo estava mais perto agora, sua figura imponente à porta de vidro. O jovem decidiu ignorar o tumulto por um momento. Seus olhos estavam fixos no homem. Havia algo no olhar do mendigo que ressoava com ele, uma sabedoria escondida nas rugas do rosto. Mas então, algo inesperado aconteceu. Roberto, em um gesto de desespero, começou a falar. Foi ele é o responsável por tudo isso. O apontar para o mendigo fez com que Marcos recuasse. Cê tá louco? João berrou, alterando o tom. A sala congelou e todos se viraram para o mendigo, que ainda permanecia parado, como se soubesse que estava sendo acusado. Ele invadiu nosso sistema. Eu vi os logs. Não era apenas um vírus. Era um plano cósmico. Sempre esteve aqui, manipulando nós todos, continuou Roberto, a voz tremente. As reações das pessoas foram instantâneas. Olhares se cruzaram e uma onda de confusão tomou conta do ambiente. Marcos acreditou que estava sonhando. Ele conhecia aquele homem. Ele o via muitas vezes na esquina da rua, mas nunca parou para pensar que ele pudesse ter qualquer conexão com o mundo digital. Era um mendigo, um invisível no jogo do capitalismo que marcava cada parte daquela empresa. Mas e se não fosse só isso? Eu sou o que você ignorou. A voz do mendigo flutuou como uma névoa, profunda e com um brilho que desafiava o caos à sua volta. Você não percebeu, menino? Essa empresa, seus problemas, tudo eu conheço mais do que você imagina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como assim? O que ele queria dizer? Marcos sentiu sua respiração se acelerar. Ele olhou para Roberto, que estava pálido e trêmulo, e depois para João, que começava a demonstrar preocupação. A vida do garoto estava prestes a mudar para sempre. O que ele descobrira poderia mudar não apenas a Tec Inovar, mas seu futuro também. O que você sabe? Marcos perguntou, a voz falhando. Um contato com aquele mendigo poderia ser a chave ou um erro colossal. Ele não sabia. O vidro da porta brilhou com luzes strobes, enquanto um pânico desenfreado se alastrava. O mendigo apenas sorriu, um sorriso enigmático que carregava tanto medo quanto esperança. Você será o que escolher ser. Mas não esqueça, tudo que sua empresa construiu é um castelo de cartas. Ele fez uma pausa e olhou por cima do ombro, como se um perigo estivesse se aproximando. Agora, o que você vai fazer com essa informação? É sua decisão. O chão sob os pés de Marcos pareceu tremer com a enormidade da revelação. Um vírus, um conselheiro anônimo, e agora um mendigo com segredos profundos. A trama se adensava. O mistério havia se transformado em algo primitivo e grandioso, com ecos de destino e chance escapando pelas pontas dos dedos. O que mais poderia estar escondido nas sombras? A dúvida engoliu Marcos por inteiro, e ele percebeu que a resposta a essa pergunta poderia mudar tudo de uma vez por todas. Marcos tentou processar cada palavra do mendigo, seu coração batendo forte no peito. O ambiente estava carregado de tensão, e a cada segundo que passava, o caos se intensificava. Ele não conseguia afastar a sensação de que aquela conversa poderia mudar tudo. Mas a verdade é que ninguém estava preparado para o que aconteceu a seguir. A porta se abriu com um impacto violento. A figura de um homem alto,
com um terno escuro e um olhar penetrante, entrou na sala. Era Alexandre, CTO da Tecnovar, um novo rosto em meio àqueles que Marcos conhecia. Ele estava respirando pesadamente e, ao notá-los, soltou uma frase que fez o sangue de todos congelar. O vírus não é só um vírus, é uma arma. Panicado, o murmúrio na sala se transformou em gritos de confusão. Os olhares se cruzavam e a sensação de alerta se espalhou como um incêndio. O que você quer dizer com arma? João Ribeiro, agora pálido, quase gaguejou. Fui eu quem criei aquilo. É um software de ataque, um teste escondido. A confissão de Alexandre ecoou nas paredes, e a expressão de todos se transformou em uma mistura de surpresa e horror. O chão sob Marcos parecia se abrir, como se estivesse prestes a cair. Eu trabalhei para uma agência de inteligência. O plano era infiltrar nossos sistemas, demonstrando a vulnerabilidade da nossa tecnologia. A ideia era vender a solução depois, mas falhei, e o código ficou fora de controle. A sala ficou paralisada. A revelação de Alexandre cortou a tensão como uma faca. Ajoelhou-se com a força da verdade. Roberto, que estava em choque, balançou a cabeça de incredulidade. Você está dizendo que tudo isso foi intencional? Que você manipula a empresa? Sim, há meses. Alexandre olhou para Marcos, um brilho no olhar que misturava arrogância e medo. Mas não faz sentido. Eu não esperava que um garoto como você conseguisse descobrir. E agora, se espalhar? Não temos tempo. Marcos sentiu seu coração acelerar ainda mais. Cada batida era um grito dentro dele. Ele olhou rapidamente para o mendigo. O homem ainda estava ali, observando tudo com um olhar que parecia penetrar na alma de Marcos. Era como se o velho estivesse esperando por aquele momento de revelação. Mas o que mais ele sabia? Tudo o que você construiu, Marcos. O mendigo falou devagar, sua voz ressoando na mente do garoto. Essa empresa, todo o seu sucesso, tudo isso pode desmoronar. O que você vai fazer? Enquanto a sala se tornava um campo de batalha, de vozes e acusações, Marcos sentiu uma onda de desespero. Ele tinha o poder de mudar tudo. Mas como? E o que aconteceria com o pai dele se essa verdade vazasse? Ele se lembrou da dor da demissão, da vergonha, do preconceito que enfrentava todo dia. Agora ele estava diante da chance de fazer a diferença. Mas essa escolha poderia custar tudo. Antes que pudesse raciocinar, uma explosão ruidosa interrompeu seus pensamentos. As luzes se apagaram e uma fumaça densa começou a invadir a sala. O alarme soou mais alto, como se o próprio edifício estivesse maldito. As sombras dançavam ao redor, e no meio do caos, o rosto de João assumiu uma expressão de puro pavor. Alexandre gritou algo, mas os sons se perderam na confusão. Vamos sair daqui agora, Roberto gritou, puxando Marcos para fora da sala, mas seus olhos estavam fixos no mendigo, que ainda permanecia imóvel, como se fosse uma parte essencial daquele quebra-cabeça. E a última coisa que Marcos viu, antes de tudo ficar escuro e perdido, foi o olhar enigmático do mendigo. Havia algo ali, um sinal de que tudo o que conhecia estava prestes a se transformar de uma maneira que ele nunca poderia. O que mais ele teria que enfrentar? Uma escolha estava prestes a ser feita, mas a bruma do desconhecido avassalava sua mente. O chão sob os pés de Marcos parecia tremer com a enormidade da revelação. O ar pesava, a fumaça começava a clarear, mas ele estava perdido em pensamentos. O que mais o mendigo sabia? Por que a verdade parecia tão próxima e ainda assim tão fora de alcance? De repente, uma luz vermelha cortou a escuridão, revelando a sala em caos. Pessoas corriam, barulhos de objetos caindo ecoavam, e o pânico estava estampado nos rostos. Mas o que mais o incomodava era o olhar do mendigo, sempre presente, sempre observador, como se cada um ali estivesse em um jogo que ele muito bem conhecia.
Além da confusão, uma mão segurou o ombro de Marcos. Era Roberto. Precisamos evacuar. Agora! Ele estava pálido, os olhos cheios de terror. Marcos fez uma tentativa de se libertar, mas a voz do mendigo ressoou, clara e profunda, novamente na sua mente. Você pode mudar o curso, garoto, mas apenas se escutar sua intuição. Antes que pudesse pensar no que fazer, um estrondo ensurdecedor ecoou. A porta se abriu brutalmente, revelando Alexandre e uma equipe de segurança, com expressões de desespero. Eles estão aqui. O protocolo de evacuação já começou, gritou Alexandre, desesperado. Foi então que, no meio daquela confusão, algo inimaginável aconteceu. Uma segunda explosão, desta vez, não de som, mas de um brilho ofuscante, irrompeu da parede oposta. O clarão intenso tomou conta da sala. Marcos tentou proteger os olhos, mas sentiu uma força empurrá-lo para trás. O impacto foi violento. Ele caiu e tudo se tornou um emaranhado de luz e sombras. Quando a visão começou a se ajustar, Marcos percebeu que estava em um lugar diferente. Não era mais a sala de reuniões da Tec Inovar. O ar era denso, o piso estava coberto de uma substância pastosa. Ele se levantou lentamente, sua cabeça girando. Ao seu redor, figuras vestidas de preto se moviam rapidamente, suas faces escondidas sob capuzes. Havia máquinas estranhas e telas gigantes, piscando informações em códigos que ele não reconhecia. Bem-vindo ao verdadeiro coração da Tec Inovar. Uma voz feminina ecoou, cortante como uma lâmina. Marcos virou-se e viu uma mulher que não conhecia, mas sua presença era hipnotizante de uma maneira assustadora. Você não faz ideia do que está acontecendo, faz? Marcos gaguejou, sem palavras. Quem é você? Sou Lúcia, e você está bem onde precisa estar. Ela se aproximou, uma sombra de um sorriso no rosto. O que você acaba de ver pode mudar o mundo, mas você tem uma escolha a fazer. O garoto estava confuso. Tudo o que ele soubera parecia uma ilusão, um plano feito por aqueles que nunca pensou que atacariam sua realidade. A empresa, as ameaças, o vírus. Tudo isso é uma mentira, não é? Uma mentira? Não exatamente. Tudo é parte de um teste maior. A escolha é a sua. Você vai continuar como um peão ou se tornará um mestre no jogo? Lúcia olhou para o relógio em seu pulso, e a tensão no ambiente aumentou. Mas a contagem regressiva já começou. De repente, a porta daquela sala se abria com força e um grupo de segurança da Tec Inovar entrava em frenesi. Ela não pode estar aqui. É uma traidora! Um dos homens gritou, e foi como se o tempo parasse. A revelação o acertou no estômago. Traidora! O que significava isso? Marcos olhou entre Lúcia e os seguranças, cada um com ambições que pareciam opostas, mas igualmente perigosas. Um nó se formou em sua garganta. Ele percebeu que tudo o que conhecia estava em jogo, e o velho mendigo, que tinha aparecido como uma peça disfarçada no tabuleiro, talvez fosse a única verdade inabalável. Escolha seu caminho, garoto. Lúcia sorriu, mas havia algo gelado em seu olhar. O que ela estava escondendo? O que aconteceria agora? O destino estava nas mãos de Marcos, mas o que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, e talvez revelando que as verdades que ele conhecia eram as maiores mentiras. A tensão crescia, e no fundo de sua mente, a pergunta ecoava como um mantra. E se tudo o que ele já soube não fosse verdade? As sombras se agitam, e o futuro parecia mais sombrio do que nunca. Marcos olhou para Lúcia, o choque ainda ressonando por todo o seu corpo. O que ela disse parecia mentira, mas o pânico e a confusão da sala eram reais. Ele olhou para os seguranças que entraram e sentiu o peso imenso da escolha que tinha pela frente. Mas antes que pudesse raciocinar, uma mão fria agarrou seu braço. Era o mendigo, o estranho que sempre julgara invisível. Você precisa ouvir-me. A voz dele cortou o ruído ao redor como uma espada. Você não faz ideia de que todos estão envolvidos nessa trama.
Marcos sentiu um arrepio. Do que você está falando? Lúcia, Alexandre, até mesmo Roberto. Todos têm suas peças nesse jogo. O mendigo afirmou, resoluto. A verdade é muito mais sombria. E você só está começando a arranhar a superfície. Antes que ele pudesse fazer perguntas, a sala tremeu novamente. Os seguranças estavam enfurecidos, e a tensão explodiu quando um deles gritou: "Precisamos capturá-lo antes que ele descubra tudo." Lúcia olhou para eles, um sorriso perturbador no rosto. "Vocês realmente acham que têm controle aqui? A verdade é que a empresa é uma fachada, uma operação muito mais profunda." Marcos sentiu um nó na garganta. Como assim? Sua curiosidade começou a se transformar em medo. As palavras da mulher eram como um eco distante que não fazia sentido. A porta se fechou violentamente e, em um movimento rápido, um grupo de homens mascarados invadiu a sala. Estavam equipados até os dentes, com armas que brilhavam sob a luz intensa. Ouvindo a confusão, Lúcia deu um passo à frente, como se estivesse esperando por essa invasão. "Vocês não têm noção do que fizeram", vociferou um dos homens, seu olhar fixado em Lúcia. "Toda essa operação foi para cobertar um plano muito maior." O mendigo olhou de Marcos para os intrusos, um medo palpável em seu olhar. "Você precisa decidir, garoto. Quando a verdade surgir, não será só você que pagará por isso." Marcos se sentiu preso entre a realidade desmoronando ao seu redor e as palavras enigmáticas do mendigo. A tensão pairava no ar. "Por que você está me dizendo isso?" ele perguntou, a voz trêmula. "Porque você tem um poder que não sabe. A informação que você acompanhou, o que escreveu, é apenas o começo." "Você agora faz parte disso", ele respondeu. Fúria explodiu quando os seguranças se lançaram em direção a Lúcia, mas no último segundo, um dos homens disparou uma arma. Uma explosão de som e luz cortou a sala. O tiro atingiu Lúcia. Ela caiu, o corpo dela se contorcendo no chão. "Não!" gritou Marcos, a dor explodindo em seu peito. Ele não conseguia processar. Uma onda de caos tomou conta da sala. O mendigo, enquanto isso, foi empurrado para o canto, observando a cena. O olhar dele, agora mais intenso e preocupado do que nunca. "Isso não era parte do plano", gritou um dos homens, perdendo o controle. Confusão cresceu no ar e o tempo pareceu parar. Marcos, com o coração acelerado, correu até Lúcia, que lutava para ficar consciente. "Por que você fez isso?" questionou, a voz tremendo. A resposta dela morreu em um sussurro. "Você, Marcos, precisa saber a verdade." Ela conseguiu murmurar antes de seus olhos se apagarem, e um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. O pânico e a dor se misturaram dentro dele. Tudo o que sabia, tudo em que acreditava, agora parecia uma ilusão. As cartas estavam na mesa. Mas quem tinha as chaves para amanhecer nesse labirinto? Desesperado, ele olhou para o mendigo, que agora parecia um farol em meio ao caos. "Você sabia disso, não sabia?" "Sim", o mendigo confirmou, sua voz grave e envolta em uma serenidade desconcertante. "Ainda é cedo, mas você pode escolher como proceder. A verdade está ao seu redor, e ela vai custar caro." O mundo girou em torno de Marcos enquanto ele ponderava. Todo o equilíbrio do poder, suas relações, seus sonhos, tudo em ruínas. E a pergunta se amplificou em sua mente. Qual verdade é essa que poderia mudar tudo? Ele percebeu que tudo era muito mais do que apenas uma luta por controle. Era uma questão de sobrevivência. E o que mais estava prestes a emergir das sombras? Marcos estava paralisado ao lado do corpo de Lúcia. O mundo girava ao seu redor, e a dor de ter perdido alguém tão rapidamente o atingiu como um soco no estômago. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, o que as palavras dela significavam. Ela estava morta. E aquilo tudo se transformava em um pesadelo, mas o mendigo permaneceu ali. Sua presença parecia serena em meio ao caos.
As vozes dos seguranças ecoavam pela sala e uma confusão coletiva tomava conta. "Precisamos de reforços", gritou um deles. O pânico estava no ar, igual a uma tempestade prestes a desabar. O garoto olhou para o mendigo, buscando algum sinal, alguma resposta. "Agora é sua hora, garoto", o mendigo gritou, seus olhos ardendo com uma intensidade que surpreendeu Marcos. "Faça a escolha certa." Ele olhou para os seguranças, que pareciam cada vez mais desesperados, e uma adrenalina começou a percorrer suas veias. "Escolha certa?" Ele repetiu. "O que você quer que eu faça?" Marcos sentiu o peso do mundo nas costas, sabendo que as vidas de muitas pessoas estavam em risco. Mas, ao mesmo tempo, a morte de Lúcia o consumia. E então, como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem de forma súbita, sua mente clareou. A informação. O código que ele descobrira, a brecha no sistema. Ele precisava usar isso. Mas como? A realidade das facções em disputa ao seu redor parecia desmoronar, e ele entendeu que a empresa era apenas a superfície de algo muito mais profundo, muito mais sombrio. "Vamos", gritou Roberto, puxando-o para longe. Eles precisavam escapar, mas o que Marcos viu em meio ao caos parou seu coração. Era Alexandre, com um olhar de puro desespero, se atirando em direção ao mendigo. "Ele sabe tudo. Ele é a chave." Alexandre gritou, mas suas palavras foram cortadas por uma explosão repentina que fez as luzes piscarem e as paredes tremerem. O mendigo ficou parado, um misto de coragem e resignação em seu olhar. "Você não pode deixar isso acontecer." Ele sussurrou, como se soubesse que o mundo estava prestes a mudar. Então aconteceu. As portas se abriram com um estrondo, e um grupo de pessoas mascaradas entrou na sala, armados e savos. A tensão subiu da sala como um vulcão prestes a entrar em erupção. Uma figura à frente deles estava em destaque. A mandíbula de Marcos se apertou quando reconheceu a mulher que havia aparecido antes, Lúcia. Mas era diferente. O olhar dela estava gelado, e um sorriso distorcido no rosto se transformou em um riso alto e ameaçador. "Surpresas, surpresas. Pensaram que eu estava morta?" ela disse, levando a mão até seu peito, como se ao tocar ali pudesse controlar as reações ao seu redor. "Mas como?" Roberto começou, mas Lúcia cortou com um gesto. "Eu sou mais do que apenas uma traidora. Eu sou a criadora, o verdadeiro cérebro por trás de tudo isso." O assombro se espalhou entre aqueles na sala. "E o que vocês não sabem é que o mendigo não é só um observador. Ele é parte do meu plano." Marcos sentiu a terra tremer sob seus pés. O que ela estava dizendo? Os seguranças estavam perdidos, olhando em volta confusos. O mendigo estava ali no meio, sua imagem mudando de um sábio a um traidor instantaneamente. "Vá, Marcos, escolha!" gritou o mendigo em um último apelo, mas o peso da traição o atingiu com toda a força. Ele percebeu que Lúcia não era apenas uma aliada, mas a mente por trás daquilo tudo, e ele havia sido manipulado o tempo todo. As cores começaram a escurecer ao seu redor, e no meio do caos, uma decisão fatal se apresentou, como um espelho quebrado refletindo todas as suas incertezas. A pergunta queimava em sua mente. Ele conseguiria distinguir a verdade entre as sombras? E quais seriam as consequências de suas escolhas? E o que mais estava escondido nas trevas dessa imensa crise? A sala parecia um campo de batalha. Gritos, barulhos de metal e o eco da porta se abrindo de forma abrupta confundiam os sentidos. O mendigo, com um olhar penetrante, estava prostrado em uma posição que lembrava a resignação, mas também a determinação. Enquanto isso, Lúcia revelava sua verdadeira essência, e Marcos sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Antes que a confusão pudesse se instalar ainda mais, uma figura alta e imponente surgiu no meio do caos.
Um homem vestido com uma jaqueta de couro e um capuz. Seus olhos eram frios e intensos, e ele parecia conhecer cada canto daquela sala. O que está acontecendo aqui? Avó, você está atrasado. Precisamos agir agora, gritou Lúcia, ainda no chão, tentando se levantar. Mas algo estava errado. Havia um brilho enigmático na lente dos olhos do homem. Marcos sentiu uma explosão de adrenalina. O reconhecimento surgiu. Era Vitor, o ex-CFO da Tecnovar, afastado há meses por questões controversas. O eco de sua saída ainda pairava nas lembranças da gestão. "O que você está fazendo aqui?" Marcos perguntou, sua voz trêmula. "Você não deveria ter saído da empresa." "Eu nunca saí completamente", Vitor respondeu. "Estava apenas aguardando o momento certo. E parece que esse momento chegou." Ele olhou ao redor, como se fosse um estrategista analisando um tabuleiro de xadrez, antes de se voltar para Lúcia. "Você não pode continuar assim, Lúcia. O plano está prestes a se desmoronar, e você está ficando perigosa." A tensão era palpável, como se uma bomba estivesse prestes a explodir. A sala se encheu de murmúrios. As expressões mudaram. O medo era trocado por um tipo diferente de medo. Era como se o segredo que todos guardavam estivesse prestes a vazar atrás das paredes. Marcos percebeu que algo na dinâmica estava mudando. O mendigo, enquanto isso, olhava os dois. Seu olhar parecendo mais consciente do que qualquer um ali. "Você realmente achou que poderia controlar tudo isso, não é?" Victor continuou, agora com um ligeiro sorriso que fazia a pele de Marcos arrepiar. "Tem coisas que vão além de suas habilidades, além de seus códigos e sistemas. A Tecnovar sempre foi uma peça em um jogo muito maior. E você, Marcos, é uma chave. Uma chave que Lúcia não pode controlar." "Esperem um pouco. O que você quer dizer com isso?" Marcos exigiu saber, sentindo que a confusão se transformava em clareza. "O que está sendo jogado aqui?" "O que ninguém sabe", Victor começou, gesticulando dramaticamente, "é que Lúcia não é a única que executa planos. Eu sou o arquétipo de um projeto secreto que transcende nossas hierarquias. Eu sou o retorno de uma força que estava adormecida, pronta para se ativar. E minha presença aqui não é por acaso." Lúcia, recuperando-se, lançou um olhar furioso. "Você está mentindo! Isso nunca foi sobre você!" "Nunca?" Vitor riu. Um som que ecoou por toda a sala, provocando um arrepio. "A empresa estava apenas na superfície. Todos nós estamos aqui para um propósito maior. E você, Marcos, estava destinado a descobrir isso." Nesse momento, um alarme começou a tocar. As luzes começaram a piscar, e uma voz automatizada ecoou pelo sistema. "Acesso não autorizado detectado. Protocolos de contenção em andamento." O pânico se espalhou como um incêndio. E o que aconteceu em seguida fez todos pararem em choque. Uma porta lateral se abriu, e um grupo de pessoas vestidas com uniformes de segurança da Tecnovar entrou, armados. "Estamos aqui para recuperar o controle", gritaram. Lúcia se virou para eles, mas foi chocada. "Não, vocês não podem fazer isso." "Desculpe, Lúcia, você perdeu o controle", um dos seguranças disse, se movendo rapidamente em direção ao mendigo. "Não!" Marcos gritou, sua voz ecoando na confusão. Ele não sabia o que o mendigo tinha a ver com isso, mas uma parte dele sabia que aquela figura enigmática tinha um papel crucial na revelação que estava prestes a surgir. Mas antes que pudesse pensar mais, uma explosão repentina irrompeu atrás deles. As paredes tremeram, e a força do impacto lançou Marcos ao chão. O mundo ao seu redor parecia uma caixa de sons distorcidos. Quando a poeira assentou, ele se levantou, e a visão que teve fez seu coração parar. O mendigo estava de pé, não mais como um homem perdido na rua. Em sua frente, um holograma projetava informações. Alguma verdade assustadora que estava prestes a ser revelada. E o que Marcos viu o deixou em choque.
Fotos, documentos, lembranças de um passado que nunca conheceu. A conexão com Lúcia e Victor era profunda, muito mais do que um simples jogo de poder. Ali, na tela, estavam informações que marcavam o destino daquela empresa. E ele mesmo, para sempre. O que Marcos acabara de descobrir era uma verdade devastadora. Algo que mudaria o jogo completamente. E a pergunta surgiu, cortante como uma lâmina. Quem de fato era o mendigo? E qual era o verdadeiro jogo que eles estavam todos jogando? Marcos piscou, tentando focar no que estava à sua frente. A tela holográfica pulsava com dados e imagens, cada uma delas como um golpe em seu estômago. O que ele viu confirmava suas piores suspeitas. Um plano que transcendia tudo o que ele imaginava. Todos ali, cada escolha, cada movimento, orquestrados por mãos invisíveis. Um nó se formou em sua garganta. Eis que o mendigo se adiantou, ainda com a expressão enigmática. Mas agora havia algo mais. Você precisa escolher, garoto. Ele disse, a voz firme apesar do caos. Mas a verdade é mais complexa do que você imagina. Complexa? Marcos mal conseguia pensar. Como assim? O que mais está escondido? O que você sabe? Nesse instante, um estrondo ecoou, como um trovão. A sala parecia se agitar. A porta se abriu com força, e uma nova figura entrou. Um homem alto, com um olhar intenso e pelagem de aço nos cabelos grisalhos. Era o antigo CEO que havia desaparecido sob circunstâncias misteriosas, Miguel Sanches. Surpresos? Miguel disse, sua voz ressoando como uma batida de tambor. O choque era imediato. Lúcia, Victor e os seguranças quase se esqueceram do que estavam fazendo. Todos virando-se para ele. Achavam que poderiam me deixar de fora dessa festa? Marcos ficou sem palavras. O homem que todos acreditavam ter desaparecido revivia diante deles. Mas antes que ele pudesse interrogar algo mais, Miguel virou-se para o mendigo, um brilho no olhar. E você, velho? Sempre observando e nunca agindo. Você não sabe quem eu sou, o mendigo respondeu, a dureza em sua voz fazendo o ar da sala secar. E muito menos o que eu sei. O que é isso? Um truque? Miguel perguntou, desconcertado. Você é só uma sombra, um eco do que eu deixei para trás. Marcos olhou de um para o outro. O que estava acontecendo? Ele se sentiu no meio de um turbilhão. A tensão explodia, quase visível no ar. Lúcia, recuperando-se, aproveitou a distração e gritou. Não precisamos disso. Você não faz ideia do que está em jogo. Mas as palavras de Lúcia foram cortadas por um outro eco, algo familiar e ainda mais aterrador. Uma série de explosões irromperam lá fora. A estrutura do prédio começava a tremer. A luz pisca-pisca indicava que o caos havia chegado. Alguém havia ativado as defesas da Tecnovar, e agora as consequências estavam prestes a se abater sobre eles. Precisamos evacuar! Roberto gritou, tentando puxar Marcos para fora da sala. Mas o garoto ficou paralisado, seus olhos fixos no mendigo e Miguel. Então, em um movimento rápido, o mendigo atirou algo no chão. Fumaça espessa começou a se espalhar, e as câmaras começaram a falhar, como se alguém estivesse controlando tudo de longe. Eles vêm! Ele gritou. Agora é a hora de decidir! Mas o que ninguém esperava aconteceu. Miguel puxou algo do bolso, uma pequena caixa, e antes que alguém pudesse reagir, ele a ativou. Uma onda de energia atravessou a sala, e todos sentiram uma dor aguda, como se fossem perfurados por 1000 agulhas. O chão se abriu, como um buraco negro, e tudo começou a desmoronar. Marcos sentiu-se sendo puxado para o vórtice. Ele olhou para o mendigo em busca de resposta. Mas naquele instante, o olhar do mendigo se transformou, e ele sussurrou. A verdade não está onde você imagina, garoto. No segundo seguinte, tudo desapareceu.
O mundo se desfez em uma explosão de luz e sombras, e o último que Marcos ouviu foi a risada de Miguel, pairando no ar como uma sentença. E ali, na escuridão, ele se perguntou: o que era real? O que era fachada? Às vezes as sombras escondem segredos que transformam tudo, e a vida nunca é o que parece ser. O último eco da explosão ainda reverberava na mente de Marcos, quando ele se viu enfiado em um abismo de luz e escuridão. O mundo girava ao seu redor, as pessoas, as vozes, os gritos de terror, e de repente tudo parecia desvanecer. O que restou foi silêncio sombrio e um aperto no peito que quase o fez desmaiar. Lúcia, o homem forte que agora se chamava Miguel, e o mendigo, todos desapareceram em meio à fumaça. Ele percebeu que estava sozinho em uma sala escura, as sombras dançando ao seu redor. O ar estava pesado e o coração de Marcos batia tão rápido que ele achava que iria explodir. Ele se levantou, piscando contra a luz ofuscante que começou a tomar forma. E como um filme sendo projetado, tudo começou a se aclarar. Foi então que Marcos viu a tela holográfica novamente. Dados, comandos e uma série de rostos. Mas no meio de tudo isso, algo se destacou. Ele congelou. O rosto de sua mãe estava ali. Não, isso não pode ser. A voz dele saiu como um sussurro, engolida pela incredulidade. Por que ela estava naquelas imagens? Antes que pudesse raciocinar, a tela começou a rodar imagens dela, envolvida em conversas com Lúcia, com Miguel. Revelações que pareciam rasgar sua realidade. Seus olhos se arregalaram. Não, não é possível. Ele balançou a cabeça, como se pudesse afastar aquelas verdades cruas. Marcos, a voz do mendigo ecoou na penumbra, cortando sua confusão. Ele apareceu de novo, como um espectro. Você precisa entender a verdade, e rápido. Ver a verdade, a indignação explodiu. Você sabia de tudo. O que você e ela fizeram? O que você está escondendo? O mendigo se aproximou, as marcas do tempo visíveis em seu rosto. Eu fui um dos poucos a ver o verdadeiro plano, Ragazzi. E sua mãe, ela estava metida até o pescoço, mais do que todos nós. Aquilo fez Marcos se sentir como se seu corpo estivesse sendo estilhaçado. O que está acontecendo? Por que ela nunca me contou? O que Lúcia tem a ver com isso? Ela e Miguel queriam algo dela. Controle, informação. O mendigo fez uma pausa e respirou fundo antes de continuar. Se você não agir agora, não apenas ela, mas tantas outras vidas vão se perder nesse jogo. Nessa hora, um estrondo fez o chão tremer. Luzes piscavam e a estrutura começava a se desmoronar. Marcos se voltou para a tela. O que mais estava ali que ele ainda não entendia? Então, uma nova imagem apareceu, e essa o deixou congelado. Um documento com o nome de sua mãe no topo, mas sob uma outra organização que ele nunca imaginou. A Tecnocorp, uma facção oculta, com ramificações que estavam infiltradas em tudo o que ele conhecia. Ela é parte disso tudo. Um nó se formou na garganta dele. Ele se lembrou das noites em que ela parecia distante, das conversas interrompidas quando ele entrava. Como? Por que ela faria isso? O mendigo olhou fixo, uma mistura de compaixão e urgência. Marcos, você tem a escolha de confrontá-la, mas precisa estar preparado. As consequências vão ser extremas. A verdade não trará alívio. E se eu não quiser? A dor era afiada como uma faca, a raiva crescia. Se tudo isso foi uma mentira, se ela... A voz dele falhou. Mas se ela me traiu? O mendigo colocou a mão no ombro dele, a pressão sincera, sólida. Esse é o seu mundo agora, garoto. Você tem o poder de mudar o curso de tudo isso. Mas, se você falhar, não haverá volta. Segundos depois, enquanto as luzes se apagavam e o chão chorava sob a pressão, Marcos olhou para o mendigo com os olhos cheios de perguntas. Uma escolha tinha que ser feita,
mas a responsabilidade parecia esmagadora. Seria a hora de confrontar a verdade? E mais importante, estava ele pronto para descobrir as cores sombrias da vida que o cercavam? Nesse instante, embora o pânico ameaçasse engoli-lo, a chama da determinação acendeu dentro dele. Mas ao mesmo tempo, ele percebeu que essa jornada não seria apenas uma luta contra um vírus ou uma traição. Era uma batalha por sua própria identidade e pela verdade que lhe foi negada. E com tudo isso girando na mente, uma dúvida paralisante surgiu. Até onde ele iria para não só salvar sua mãe, mas também descobrir quem realmente era nesse jogo traiçoeiro? Marcos se levantou, a mente uma tempestade de emoções, quando o caos se instalou. O chão tremia, e ele podia sentir a adrenalina pulsando nas veias. Não, aquele homem que sou. As lâmpadas piscavam, a atmosfera carregava eletricidade. E mesmo assim, uma parte dele sabia que tinha que agir. Ele olhou para a tela, sua mãe aparecendo em cada slide e cada documento, envolta em segredos que pareciam cortá-lo como lâminas afiadas. Ela nunca me contou, murmurou, a incredulidade e a dor se misturando em algum lugar fundo em seu coração. Como ela pôde? É hora de desvendar a verdade, mas você precisa estar preparado para as consequências. O mendigo destacou, seu olhar penetrante e fixo em Marcos. Cada palavra dele parecia transbordar de gravidade. Se você não agir agora, poderá perder não apenas a sua mãe, mas tudo o que você ama. Marcos sentiu uma onda de coragem. E não podia ignorar isso. As luzes começaram a falhar, as sombras se aproximando como se dançassem ao redor dele. Ele se virou rapidamente para a porta, decidido. Eu preciso encontrá-la. Preciso esclarecer isso. Quando ele começou a correr, um estrondo percorreu o prédio. As paredes já não eram mais seguras. O som de sirenes ecoava ao longe. O mendigo o seguiu, pressentindo a determinação do garoto. Aquela sala não era apenas o escritório. Era uma armadilha. Marcos se lançou pela saída, seu coração batendo como um tambor. O ar estava pesado, e a fumaça tornava tudo turvo. Ele sabia que a Tecnovar não era apenas uma empresa. Era uma máquina de segredos e perigos. A presença de sua mãe nas revelações era apenas a ponta do iceberg. Ele abriu a porta principal e a visão do que estava além o deixou paralisado. Funcionários apressavam-se em todas as direções, muitos chorando, outros em pânico, enquanto poucos tentavam manter a ordem. A realidade da crise o envolveu de uma vez. Um redemoinho de emoções. Então, atenção, atenção! A voz de um alto-falante anunciou: evacuação de emergência. Saia imediatamente. A urgência no ar cortava como uma faca. E no meio daquela confusão, Marcos viu Lúcia, a verdadeira Lúcia, não a traidora que ele imaginou. Ela estava cercada por uma equipe de segurança, mas seu olhar não tinha medo, era uma determinação inquietante. "Mãe!" ele gritou, tentando atravessar a multidão que se agitava freneticamente. Ela virou-se e, por um instante, o mundo parou. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e ele sentiu uma mistura de alívio e desespero. "Marcos, eu não sabia que você estava aqui. Preciso que você me escute." "Do que você está falando? Você se envolveu com eles? Com a Tecnovar? O que está acontecendo?" A dor na voz dele era visível, estrombando na sala como se algo em seu interior estivesse se quebrando. Mas antes que ela pudesse responder, Victor apareceu, aquele sorrisinho arrogante no rosto. "Você não entende, garoto. Este é apenas o começo. O que fizemos tem impactos que você nem imagina." Então tudo aconteceu rápido. O mendigo se interpunha entre eles, uma muralha de tranquilidade no caos, e disse: "A escolha está nas suas mãos, Marcos. Você pode salvar sua mãe, mas uma verdade pode devastar o que você acredita." No meio da confusão,
Marcos olhou para Lúcia, esperando por uma resposta, e viu um lampejo de compreensão em seu olhar. Ele estava prestes a escolher seu caminho, e no fundo, sabia que qualquer decisão mudaria tudo. Um último estrondo ecoou, e o alerta de evacuação se intensificou. O tempo estava se esgotando. Ele respirou fundo, olhando de volta para o mendigo, que parecia conhecer o destino de todos ali. "O que é verdade, Marcos?" perguntou o mendigo com suavidade. "Às vezes, a verdade mais difícil é a mais libertadora." E naquele instante, com a vida à beira de um colapso e o peso da escolha pesando em seus ombros, Marcos decidiu que não iria fugir de sua realidade. Ele encararia a verdade, não importa quão dolorosa, porque ele preferia saber do que viver na incerteza. Ele deu um passo à frente na direção de Lúcia, pronto para desmantelar toda a fachada, mesmo que significasse perder seus últimos ecos de inocência. E assim, o destino se entrelaçou, como uma corda que se desfia ao toque. Mas por que não terminá-lo de uma vez por todas? Será que ele conseguiria resgatar aquilo que amava, ou todos estavam destinados a perder? A história estava longe de acabar, e ainda assim, a resposta estava nas mãos dele. E para quem assistiu a tudo isso, a maior pergunta permanecia: até onde você iria para descobrir a verdade sobre o que realmente ama? Se você chegou até aqui, preciso que faça algo agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.